Olá, saudações a todos. Eu sou a Patrícia Souza, psicopedagoga e palestrante educacional, intituladora também dos projetos E-Consciência, Harmonização e Círculo de Aprendizados. E hoje, justamente, venho falar um pouco sobre, inicialmente, o motivo desse projeto Círculo de Aprendizados, que vem como principal objetivo trazer mais elementos e conhecimentos à compreensão e à conscientização face às gerações atuais, as gerações das quais estamos acostumadas a lidar, estamos convivendo já há um bom tempo e lidando com elas, mas muitas vezes elas demonstram uma certa dificuldade, entre aspas, para nós adultos e acabam se tornando um desafio para nós. Por quê? Pelas características e comportamentos que são bem diferentes de gerações anteriores. Então, o círculo de aprendizado, ou seja, o círculo de aprendizados, vem trazer justamente essa troca de experiências, tanto para pais, mães, responsáveis por crianças, adolescentes e jovens, tanto quanto para profissionais da educação, da saúde, ou até mesmo as pessoas que se interessam e têm a vontade de querer também fazer essas trocas, de trazer mais conhecimento, porque aprendemos sempre uns com os outros e é de extrema importância que possamos trazer mais informações, mais trocas de experiências face às gerações atuais. Então, desde já, eu inicio esse vídeo que estava previsto para hoje às 6 horas da noite, com alguns convidados, algumas pessoas que atuam diretamente na educação, ou na saúde, ou até mesmo pais, mas no decorrer da minha vida eu fui aprendendo a não desistir. Então seria para ser no meu canal do YouTube, psicopedagoga Patrícia Souza, mas como a priori ainda não houve inscrições, estou fazendo esse vídeo e estarei divulgando no canal. Então, dar continuidade e não desistirmos daquilo que a gente acredita e que a gente pode sim estar trazendo contribuições e também estar ouvindo essas contribuições, essas trocas de experiências é de extrema importância. Por isso, hoje estou aqui nesta continuidade, com o objetivo em trazer mais informações, elementos face às gerações de hoje e formas também em poder melhor auxiliar e ajudar as pessoas que buscam essas orientações também. Então, desde já, eu agradeço a todos aqueles que posteriormente estarão ouvindo sobre o primeiro tema de hoje. E posteriormente é um convite que faço a quem queira também, é claro, estar participando desses momentos que são trocas ricas, mútuas entre uns e outros, de extrema importância para podermos compreender, auxiliar as gerações de hoje, as gerações do agora. Então, o olhar positivo face às gerações atuais. Esse é o primeiro tema, mais especificamente para hoje. E por que o olhar positivo face às gerações atuais, as gerações de hoje, as gerações de agora? A gente tem percebido, mas eu vou trazer um pouco mais de informações quanto ao meu contexto, desde pessoal ao meu contexto profissional também, de formas em lidar com as crianças, adolescentes e até mesmo os jovens, mas eu vou trazer um pouquinho mais do olhar para a infância, porque é desde a infância
trajeto até a vida adulta que tem extremamente importância desde a gestação e até mesmo em todos os seus setênios, as suas fases de idades mais peculiares. Então, por que esse olhar positivo? Porque eu, Patrícia, tanto como um ser pessoal, como um ser profissional, tenho me deparado há muitos anos com um olhar muitas vezes, entre aspas, negativo, mas é que eu vou deixar uma reflexão, um olhar inconsciente muitas vezes da positividade que essas gerações têm nos trazido cada vez mais e trarão cada vez mais. Então, por que olhar positivo para essas crianças? Porque todos nós, seres humanos, somos dotados de muitas habilidades, de muitos dons, de muitos talentos, mas também, é claro, nós também temos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, que podem sim ser superadas a partir do momento em que há uma mudança de olhar interno para nós adultos, para podermos também olhar positivamente para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem. Então, os tópicos mais relevantes para esse momento hoje serão a sociedade atual e as gerações de hoje, os âmbitos onde a educação acontece, por que focam tanto nas fragilidades? Onde estão as habilidades? Reconstruindo vínculos pelas mudanças individuais, o olhar positivo de si e o positivar o outro, e onde entram as gerações de hoje nessa conversa. E também algumas dicas que não se findarão nesse único momento, mas que pode se ampliar com dicas e sugestões de outras pessoas, de outros profissionais, tanto da educação, da saúde, também pais, mães, é claro, que lidam mais diretamente com seus filhos e filhas, para poderem também trazerem dicas e sugestões quanto a esse olhar positivo a essa geração. E eu trago uma frase que eu gosto muito, uma frase até poética, na qual ressoa muito e eu quero deixar como um elemento de reflexão também, e um pouco mais à frente estarei falando um pouco mais sobre essa frase, mas para início, a transformação da consciência começa pela transformação do olhar. É uma frase poética, gosto de dizer assim, de Abel Guerri. Bom, a sociedade atual e as gerações de hoje. Bom, atualmente, na nossa sociedade, nós estamos vivendo um processo de evolução, tanto humana quanto social. Ou seja, para que todas essas mudanças na construção de uma nova visão da sociedade requer que nós, seres humanos, tenhamos uma mudança, um processo de evolução mais interna. Ou seja, há sempre aquela conversa que está desta forma, não muda, mas o que nós, como seres humanos, dentro desse processo evolutivo da nossa sociedade, da nossa comunidade, podemos fazer como seres únicos, dotados de habilidades, de dons, de talentos, de facilidades, para que possamos mudar ao nosso entorno. E essas mudanças ao nosso entorno, elas vêm sim, primeiramente das nossas mudanças mais internas. Se aquela reclamação que muitas vezes eu posso estar trazendo em relação a alguma situação, eu me situo internamente para poder trazer elementos que possam mudar o que se passa exteriormente a mim. Então, as mudanças externas, elas acontecem mediante as mudanças internas e não ao contrário. As mudanças que tanto
almejamos, queremos para a sociedade, elas acontecem primeiramente dentro de nós, seres humanos. E isso é importante também que as crianças, os adolescentes, os jovens possam estar envolvidos também nessa construção social através de uma mudança mais interna. Trazemos então uma mudança social através das mudanças mais introspectivas de reflexões. E todas as ações têm repercussões, tanto ações que são positivas quanto as que não são positivas. E atualmente a gente tem presenciado muito em relação à questão da preservação ambiental, do que se passa atualmente face à nossa mãe natureza e outras situações. Trago um pouco mais sobre a natureza, porque estamos todos ligados à mãe natureza como um todo, não nos separamos dela em relação a isso, então cabe a todos nós também podermos um pouquinho que seja fazermos em relação à mãe natureza. Estamos trazendo transformações como um todo. Um pouquinho que eu faço no meu ambiente, eu modifico o que está dentro do meu contexto familiar, dentro do meu contexto comunitário, dentro do meu contexto social e até planetário, porque uma sementinha que é plantada por uma, duas, três pessoas, ela tem uma grande repercussão de forma mais amplificada. Então, vemos que em ambientes diferentes e ao mesmo tempo iguais, o aprendizado ele acontece de forma geral. E as gerações de hoje, face às gerações anteriores, elas possuem características e comportamentos diferentes, mas não significa que nós não podemos tanto aprender como ensinar. São gerações diferentes, mas que podemos acrescentar e aprendermos uns com os outros, trazendo essas transformações, essas mudanças a nível individual, interior, a nível coletivo, a nível social, planetário. Então essas trocas mútuas são de extrema importância nesse processo evolutivo na qual estamos lidando atualmente, né? Volto a dizer, do individual a essa evolução coletiva também. O que eu faço, as minhas ações, elas reverberam, repercutem, têm um efeito nas minhas ações externas. Os âmbitos onde a educação acontece. Bom, hoje eu trouxe mais dois principais, que é a família e a escola, mas atualmente, se formos refletirmos quanto à questão da educação, ela se passa em vários contextos, né? Então, mas hoje eu vou estar focando um pouco mais no contexto familiar e no contexto escolar. Bom, primeiramente, dentro do contexto familiar, que é a primeira instituição na qual a criança ela tem esse contato de imediato, né, ao nascer, até mesmo antes de nascer, é claro, o contato com a mãe, com o pai, com irmãos, com familiares, enfim. Essa educação ela acontece, mas muitas vezes ela está enraizada no sentido de que a educação ela é desta forma, passada de gerações anteriores para gerações sucessores, ou seja, a forma que muitas pessoas foram educadas há 80 anos atrás vão passando como ciclos de geração para geração. Só que nesse contexto a gente vai percebendo que há um processo evolutivo, ou seja, percebamos nesse contexto que há 80 anos atrás a educação era bem diferente da educação familiar que nós temos hoje em muitos contextos. E isso é positivo, porque há um processo evolutivo dentro desse núcleo familiar, mas também há um
uma importância da necessidade também desses contextos familiares estarem também atentas ao que se passa em relação às gerações de hoje, o que elas estão querendo dizer, o que elas estão querendo transmitir, o mesmo para a escola, né? O que essa criança dentro de sala de aula demanda uma certa dificuldade ou até mesmo alguns transtornos de aprendizagem. Eu até gosto muito de falar como profissional mesmo e pontuo e gosto de focar muito nesses transtornos entre aspas, porque há uma necessidade anteriormente de entender esse contexto dessa criança antes de haver um diagnóstico, um transtorno mais específico, até mesmo em questão ao uso da medicação. Isso é muito delicado. Então, entender esse ser, essa criança, esse adolescente, esse jovem, onde ela está inserida na sociedade, no seu contexto familiar, no seu âmbito escolar, é de extrema importância. Quanto à escola, a educação sempre vai acontecer também, mas muitas vezes a educação que nós temos hoje, tradicional, ela é muito focada na educação que visa o ter, já desde tenra idade, educando para o que eu vou ser quando eu crescer, o que eu vou fazer quando crescer, o que eu vou ganhar quando eu crescer. Ou seja, muito focado no ter. E muitas vezes também é importante que possamos pontuar que essa criança, esse adolescente, esse jovem é um ser em pleno desenvolvimento e que esse ser é ser e que o ter é uma continuidade de, primeiramente, ser quem ela é, respeitar como essa criança é e ir orientando, dando limites, ir contornando essas margens para que todas as ações sejam cada vez mais ligadas ao bem, ao justo, ao igualitário, ao cooperativo, e isso é de extrema importância. Então a educação ela acontece, mas muitas vezes também ela está muito atrelada e centrada apenas no papel, na figura do adulto, do professor, como detentor de todo conhecimento. Não falo que isso acontece em todas as escolas, não, mas a criança, o adolescente, o jovem também traz todo um conhecimento, já traz a sua bagagem, né? Sua bagagem entre aspas, ou seja, desde quando nasceu já tem uma história a ser contada. Quem é essa criança? Quem é esse adolescente? Quem é esse jovem que já tem uma história, que já tem trajetos emocionais, sentimentais, e isso é extremamente importante a ser considerado. Então vejamos o quanto é importante essa parceria que se estabelece entre família e escola, a fim de compreendermos cada vez mais essas gerações, acolher essas gerações, acolher a família, acolher a escola, porque estamos ligados uns entre os outros justamente para podermos nos ajudarmos e ajudarmos essas gerações, que é de extrema importância. E vou fazer uma breve citação da BNCC. Nas referências bibliográficas vão estar um pouco mais delimitadas em relação ao quanto, mas a importância desse olhar positivo, esse autocuidado, esse autoconhecimento está em uma das 10 competências da BNCC, que é a dimensão do autoconhecimento, do autocuidado, ou seja, da autoconfiança. Então, trazer esses elementos da
autocuidado, autoconfiança para os seus alunos, para os aprendentes, para os seus filhos também é de extrema importância. É claro que a BNCC ela está mais voltada dentro das escolas, mas que os pais também estejam participantes, estejam ativos dentro desse contexto aí de compreender essa autoconfiança. É trazer esse aluno para a percepção do quanto ele é capaz, do quanto ele pode e do quanto é possível. E é possível. Basta apenas que acreditemos, que confiemos cada vez mais nessas gerações e elas vão fluindo dentro do seu aprendizado, dentro do seu ser, como ela é no seu tempo, sem pressões, mas que é importante dar continuidade, dar vida ao que está dentro delas. E ouvi-las é muito importante. Então, ali na dimensão do autoconhecimento e autocuidado da própria BNCC, falo que é uma das 10 competências, se não me engano, é a 9ª dimensão do autoconhecimento, do autocuidado, que é a utilização de seus conhecimentos, habilidades e atitudes com confiança e coragem para aprimorar estratégias e vencer desafios presentes e futuros. Então, é uma dimensão dentro da BNCC que traz esse olhar muito cuidadoso em relação ao conhecimento prévio também do que esses aprendentes, do que esses alunos, do que esses educandos podem estar trazendo e trazendo essa confiança, esse cuidado, porque os desafios elas acontecem, mas os desafios elas estão justamente ali para que possamos ultrapassá-las, possamos orientar a ultrapassá-las para os tempos vindouros, mas isso acontecendo no instante presente. Bom, porque focam tanto nas fragilidades, né? Então aqui é uma pergunta na qual vou deixar como reflexão e vou me sentir muito agradecida quando este vídeo for assistido, para que possamos fazer trocas também. Isso é de extrema importância. Haverão outros momentos, como eu falei lá no início, e podemos também retomar a essa questão e podermos realizarmos olhares diferentes em relação ao que se passa, né? Mas vou deixar algumas perguntas que é de extrema importância para essa reflexão, não apenas porque focam tanto nas fragilidades, mas qual a visão que tenho de mim mesma? Ou seja, qual é a visão que eu tenho de mim mesma ou de mim mesmo, né? Aquela visão interna, como eu sou. E onde entra o outro dentro desta minha visão? Será que é uma visão mais de crítica, de julgamento, ou uma visão de que eu sou um ser integrante nessa sociedade, nesta comunidade e que posso aprender com essa outra pessoa e também ensinar? É uma troca mútua. E aí? O que é possível aceitar, buscar ajuda e mudar quando se percebe essa fragilidade interiorizada? Porque muitas vezes para lidar com essas crianças, com essas gerações de hoje, vai ser necessário buscarmos internamente as mudanças necessárias para entendê-las, auxiliá-las, compreendê-las e aceitá-las. Mas eu me aceito? Eu me compreendo? Perguntas para reflexões mais internas
de forma mais leve o possível para melhor buscarmos orientação interna para ajudar externamente também. Quais são as suas habilidades? Quando eu pergunto quais são as suas habilidades, quais são as suas facilidades, o que mais gosta de fazer. E vai entrar muitas outras facetas dentro da palavra habilidades. Quando olho para mim, eu vejo o outro em semelhança ou em diferença? É claro que aqui o leque ele vai se abrir quando a gente fala em semelhanças e diferenças, né? Mas se formos pensar bem, somos semelhantes porque somos todos filhos de um único Pai, Deus. Sem falar em religião, mas trazendo o meu olhar mediante as questões dentro das fragilidades e das habilidades também. Então, quando eu olho o outro, eu estou olhando para o outro com um olhar de julgamento, de crítica, ou aquele olhar que eu estou tendo para o outro está refletindo ali dentro de mim. E se reflete dentro de mim, é porque está em mim e eu preciso cuidar disso com muito carinho e com muita amorosidade. E aqui eu trago uma citação que também vai estar lá nas referências bibliográficas de Ingrid Cagnette. As crianças de agora não são problemáticas e nem terríveis, como alguns adultos costumam dizer. Reflexões dentro desse porquê focam tanto nas fragilidades. E onde estão as habilidades? Cadê as habilidades, as facilidades aí, né? Então, quando a gente começa a mudar um pouco o foco, um pouco a visão, a gente começa também a perceber essas habilidades. Primeiramente, interiormente, como já foi ressaltado, e posteriormente, percebermos isso no outro e no contexto que nos envolve de forma geral. Então, são algumas perguntinhas também, né, que vão trazendo essas reflexões. Quais são as nossas habilidades? Qual o meu diferencial como agente de autotransformação e mudança social? Então, como que eu posso mudar o que está externamente, percebendo interiormente o meu diferencial? E esse meu diferencial, que é extremamente positivo, pode trazer transformações benéficas, primeiramente em mim e posteriormente ao meu redor. Quando eu falo aqui em mim, eu também me refiro a quem estará acompanhando esse vídeo posteriormente, tá ok? Então, o passado, o presente e o futuro. Alinharmos dentro do que é possível essas três situações para percebermos quais são as nossas habilidades, ou até mesmo fazer uma linha do tempo aí, entre aspas, né? Quem eu fui, quem eu sou e quem eu serei, através das minhas ações no presente, nesse exato momento em que estamos, em que estou aqui. Isso é de extrema importância. E nós somos capazes de um bom olhar sobre nós mesmos. Voltando que, é claro que dentro das capacidades, das habilidades, também há, sim, algumas dificuldades a serem superadas, né? Isso acontece com todo mundo, acontece comigo também. Então, quando eu me deparo com alguma situação em que eu preciso melhorar internamente, eu estou fazendo um bom olhar, estou tendo um bom olhar sobre mim mesma. Perceber que eu preciso mudar isso. E como eu vou mudar isso de forma que seja benéfica para mim e para o outro que está ao meu contexto, ao meu redor. Quando mudamos, mudamos ao nosso redor e isso amplifica-se. É o que foi falado lá no início.
ressoa, repercute, reverbera, de forma que toda mudança benéfica ou não, ela tem uma repercussão. Mas aqui eu quero focar nas mudanças benéficas, que são as internas, da transformação desse olhar para com o outro, para com a sociedade, para com a natureza, para trazermos essas transformações que são de extrema importância. E vejamos o quanto as crianças elas já percebem isso desde muito cedo, porque elas buscam espelhos. Elas buscam, através do outro, o que ressoa dentro delas. E isso olha a responsabilidade nossa como adultos, mediante a transformação de uma nova consciência perante as gerações de hoje. Bom, citação lá na referência também, né? Acreditando, terá mais força para vencer os obstáculos que a vida lhe impuser. Então, eu trago aqui esta reflexão, os obstáculos que a vida impuser, mas também trazendo essa reflexão, o que eu crio de obstáculos ou eu crio como saída desses obstáculos de forma positiva, alcançando um degrauzinho de cada vez, e assim eu também ensino as crianças, os adolescentes e os jovens. Reconstruindo vínculos pelas mudanças individuais. Esse reconstruir vínculos, ele está muito ligado ao vínculo que eu tenho com o outro, ao vínculo que eu tenho com um grupo, ao vínculo que eu tenho onde eu estou localizada em algum local em que há pessoas, através das mudanças individuais. Então, eu reconstruo os meus vínculos através do momento em que eu me proporciono, em que eu tenho essa abertura para as minhas mudanças individuais. Onde vai entrar agora a frase de Appel Guéry: a transformação da consciência começa pela transformação do olhar. Quando eu começo a olhar uma situação de forma diferente e principalmente consciente, automaticamente ou sincronicamente a minha consciência se modifica. Eu começo a olhar para aquela pessoa de forma diferente. Eu começo a olhar para o meio ambiente, a natureza de forma diferente, com consciência, porque o meu olhar perante a essas determinadas situações ou pessoas, locais, ambientes, mudaram. Então, se eu sou uma pessoa que normalmente, um exemplo, reclamo porque estão fazendo muito desmatamento. Se eu mudo meu olhar, bom, o que eu posso fazer para ajudar a natureza, ao invés de focar só no negativo? Porque não é positivo o desmatamento, não é positivo queimadas, mas é extremamente positivo quando eu mudo essa minha visão. Bom, o que estão fazendo é o outro que está fazendo, mas o que eu individualmente, na minha mudança interna, na minha transformação no olhar, posso me conscientizar e trazer de mudanças para o meio ambiente, que seja a separação de materiais recicláveis, que seja a reutilização desses materiais reaproveitáveis, que seja o plantio de árvores, que seja um cuidado com a natureza. É um exemplo, mas um exemplo a ser refletido, repensado, conscientizado através da mudança do olhar. Quando eu mudo, o todo também muda. Quando as minhas ações são benéficas e para o bem, ao meu entorno isso também vai mudando. Esse é o olhar positivo em relação ao que se passa no meu contexto. Poder olhar internamente para o meu eu,
de forma positiva e trazer esse olhar positivo para o meu entorno, não somente para a natureza, mas para as crianças também. Quando eu passo a ouvir e a olhar diferente para aquela criança, olhar diferente entre aspas, né? Que muitas vezes tem aquela visão de que essa criança não para num canto, ou ela é muito quieta, ela é muito agressiva. Quando eu paro para olhar aquela criança, sem um julgamento, sem uma crítica, sem achar que ela tem um diagnóstico de imediato, um transtorno de imediato, que muitas vezes, em muitos dos casos, não é mesmo um transtorno, é apenas uma necessidade de um olhar mais amoroso, mais delicado em relação à sensibilidade que essas crianças trazem e o que elas estão querendo dizer quando elas têm atitudes agressivas. O que elas estão querendo dizer quando elas não ficam quietas em lugar nenhum. Será que o que eu estou fazendo está fluindo para que elas prestem mais atenção? Será que o que eu estou fazendo está auxiliando para que ela seja menos agressiva e que ela possa trazer um pouco mais do diálogo para poder se expressar? Isso eu falo em todos os contextos educacionais existentes. É de extrema importância. O olhar positivo de si e o positivar o outro. Como amar-me incondicionalmente. Esse ser que eu sou, que eu olho no espelho todos os dias. Como amar essa minha parte de entre passado e presente, visando um futuro. Quando eu olho para mim, quando eu olho para essas mudanças, esse amor que eu tenho até mesmo pelas minhas fragilidades que me proporcionam mudar a minha visão e melhorar a mim mesma, eu começo a amar até mesmo as minhas fragilidades, a aceitar as minhas fragilidades. E quando eu aceito, eu quero amar e eu também quero cuidar, é um grande passo nesse processo evolutivo individual interno, porque sincronicamente eu começo também a amar o outro em suas fragilidades. Por quê? Porque todos nós temos as nossas fragilidades, como também temos as nossas capacidades e facilidades. Então, se eu consigo trazer esse amor interno, eu consigo também trazer essa visão desse amor mais externo, esse olhar de amorosidade ao outro. E sincronicamente o amor ele se torna incondicional ao todo. Ou seja, ele amplifica de um ser humano aos animais, as árvores, as plantas, a natureza como um todo, a sociedade como um todo e até mesmo o universo como um todo. Esse amor se amplifica do interno, do externo ao todo, a amplitude desse todo. Bom, e onde entram as gerações de hoje nessa conversa de aprendizados iniciais? Primeiramente, é importante considerarmos que as gerações de hoje, as gerações de agora, elas são extremamente sensíveis emocionalmente. Ou seja, uma das coisas que eu tenho percebido muito nos meus atendimentos, no contato com crianças e até mesmo com adolescentes, jovens e até adultos, a forma em que é conversado com essa geração tem um grande poder. Você pode falar com os olhos, com o coração,
você pode dar limites através da conversa, através dos olhos ou da comunicação verbal também, sem agredir esse ser, essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto. Porque a sensibilidade emocional é muito transparente atualmente. Então, a forma em que eu trato essas gerações, através da conversa, ou através até mesmo de um olhar, de um gesto, de uma comunicação não verbal, também é de extrema importância. É aí onde entram essas gerações, pela sua sensibilidade emocional, pela extrema criatividade que elas apresentam, criatividade para situações muito peculiares, porque cada ser tem uma criatividade, ou quer ela seja para desenhos, para dança, para poesias, composição musical, tocar instrumentos musicais, dentre as diversidades âmbitos das artes existentes hoje. E os dons e habilidades, elas também estão envolvidas na construção do novo. Quando eu acredito no potencial dessas gerações através da arte, a construção do novo ou a reconstrução de um olhar para uma visão futura diferente, ela é automaticamente amplificada. Porque a arte hoje, ela traz muitos elementos, principalmente para as crianças que muitas vezes são diagnosticadas com um TDA. Então, vejamos o quanto é importante, primeiramente porque elas também têm uma sensibilidade emocional muito grande. A criatividade, ela entra com seus dons, seus talentos, através de alguma habilidade artística. Uma criança, por exemplo, que tem um TDAH, ela pode, através de algum instrumento musical, poder utilizar deste instrumento musical para ter um pouco mais de atenção. E quais são os elementos que nós estamos utilizando antes de chegar a um diagnóstico, a um transtorno? Eu falo nós, que estamos dentro de um âmbito da educação, que é de extremamente importância, de extrema importância. É claro que também entram os profissionais da saúde, mas aqui eu vou trazer esse olhar mais atento para a educação. A participação ativa dessas gerações nas mudanças que estão acontecendo hoje e nas mudanças que virão mais à frente, né? Como assim essa participação ativa, Patrícia? É poder ouvir essas crianças, é poder fazer com que elas possam participar até mesmo da construção do projeto político-pedagógico da escola, do PPP, Projeto Político Pedagógico, onde entram também as 10 competências da BNCC, na qual foi citado em relação à 9ª dimensão, se não me engano, ou é a 8ª ou é a 9ª, do autoconhecimento, do autocuidado, da autoconfiança. É elas serem ouvidas no Grêmio Estudantil. Se na escola não tem um Grêmio Estudantil, que seja criado meios para que elas possam estar participando. E como hoje nós lidamos com diferentes formas de aprendizados, elas aprendem de formas diferentes, então, através de um desenho, através de uma comunicação mais verbalizada, através da escrita. Olha quantas formas que podemos ouvir essas gerações. E olha como elas aprendem de formas diferentes. Porque essa participação ativa trarão mudanças, porque essas gerações serão percussoras dentro desse processo evolutivo. Nós estamos lidando hoje com gerações de crianças, adolescentes e jovens que darão continuidade a esse processo dentro da sociedade. São elas que vão trazer essas mudanças dentro de profissões.
dentro de situações específicas que necessitarão de mudanças na nossa sociedade. E ouvi-las desde muito tenra idade é de extrema importância. Então, acreditar, positivar e conscientizar para as suas capacidades é de extrema importância. Ou seja, o que é isso? Como eu faço isso? Acreditar. Primeiro, acreditar. Segundo, positivar. Quando uma criança consegue ultrapassar uma dificuldade, positivar, mostrar para ela, olha o quanto você é capaz, olha o quanto você evoluiu e está evoluindo e o quanto você pode evoluir cada vez mais. E isso automaticamente traz a essa conscientização, porque quando ela percebe que ela consegue fazer, aprender e se desenvolver, ela vai querer cada vez mais buscar esse aprendizado, porque vai se tornar significativo. Algumas dicas aí para quem sentir de estar, não é algo que vai ser seguir dessa forma. Não, é algo que vai trazer elementos de contribuições, né? Quando as crianças se sentem bem, é justamente quando melhor fazem tudo. É possível criarmos nós, adultos, ambientes de verdadeiro acolhimento, sentir e expressar. O que é esse acolher? Eu acolho essa geração com suas facilidades, com suas dificuldades. Eu acolho para ouvi-las, para entendê-las e compreendê-las. Eu acolho o que elas estão sentindo. Eu acolho para poder melhor orientá-las. Eu acolho para melhor que elas possam se expressar da melhor forma. Então, nós adultos podemos trazer essas contribuições de forma em que nós adultos possamos positivar cada pequena ação que essa criança, essa geração está ultrapassando. Podemos expressar através de palavras, mas que sejam palavras e frases verdadeiras, porque elas sentem com muita facilidade o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Como nós adultos também temos esta facilidade. Então, trazer frases, és perfeito como és. Cada dia você se torna mais encantador ou encantadora. Isso no contexto familiar, no contexto educacional também. É trazer essa positivação. Quando tem uma dificuldade, vamos ver se encontramos uma maneira de fazermos isso juntos? Ou na construção de algo do que é preciso construir, vamos fazer juntos? Consegue perceber o quanto você é capaz e o quanto você pode? Olha como você é gentil, você está me ajudando, né? Você está cooperando. Então, são trazer e reforçar o que essas crianças, essas gerações já têm e que precisam de orientações. É como um despertar, para que elas percebam o quanto elas são capazes, o quanto elas são cooperativas, o quanto elas são educadas, o quanto elas são inteligentes, o quanto elas são sensíveis emocionalmente, sim. Positivar, para também poder trabalharmos o que elas precisam ser também trabalhadas no sentido de suas fragilidades, do que muitas vezes não é correto para essas determinadas atitudes, né? Mas o que é correto, o que não é correto, ao que caminha para o que traz bem, os benefícios para si e para o outro. São orientações de extrema importância. As referências bibliográficas nas quais foram utilizadas para esse primeiro momento são as que estão nesse vídeo.
então de extrema importância para poder trazer elementos teóricos também. E aqui eu deixo os meus contatos, tá? Desde telefone, o Insta, o meu e-mail, caso precisem, pode deixar também nos comentários abaixo algumas observações, algumas considerações. Gosto muito de fazer essas trocas que podem estar trazendo experiências, trazer auxílio e suporte mútuo para podermos melhor ajudarmos e auxiliarmos essas gerações. É de extrema importância. Então, desde já eu agradeço quem estará vendo esse vídeo posteriormente. Muita gratidão, saudações a todos. Desejo uma excelente semana a vocês, uma excelente semana a todos nós. Saudações e até breve. Muita gratidão.